Olha que ideia interessante. Será que uma técnica de análise de mercado lá de 1912 ainda pode fazer sentido hoje? Pois é, né? Estamos falando do Richard D. Wyckoff, um cara que, mais de um século atrás, já olhava torto para notícias, para fundamentos. Exato. E a gente vai mergulhar hoje no artigo dele de 1912, que é bem direto ao ponto. Por que a fita é um guia melhor do que as notícias ou os fundamentos? A nossa missão aqui é entender essa lógica. Por que ele valorizava tanto a tal leitura da fita, sabe? Observar preço, volume. Isso, em vez de se apegar só à notícia que saía no jornal ou na análise da saúde financeira da empresa, né? Exatamente. E claro, a gente quer ver como essas ideias, assim, se conectam com o nosso mercado hoje, aqui na B3, no mundo eletrônico. Legal. Então, só para alinhar todo mundo. Quando ele falava leitura da fita, Era a arte de decifrar o que o mercado estava fazendo, olhando preço e volume direto naquela fita de papel que imprimia as cotações, né? sim, Tecnologia da época. sei. E as notícias conhecidas? Ah, isso era tudo que já era público. Jornal, boletim, Wyckoff achava que para especular, isso já não servia para muita coisa. Entendi. E os fundamentos? Análise de lucro, valor da empresa, economia. Ele via falhas aí? Achava que ignoravam um fator crucial, a manipulação, e também não previam, sei lá, eventos súbitos, né? Faz sentido. E ele fazia uma distinção importante, né, entre investir e especular. E isso, fundamental. Investimento era mais para o longo prazo, para gerar renda. Especulação, que era o foco dele, era buscar lucro na variação de preço, baseado numa previsão inteligente, digamos. Ok, então vamos ao argumento central. Por que a fita era melhor que as notícias para ele? A lógica era que notícia que todo mundo já sabe Aham. tem pouca utilidade para o especulador. Quem tinha informação privilegiada, os insiders, agia antes. Antes de sair para o público. Exato. Quando a notícia estourava, o mercado já tinha reagido. Ele até citava exemplos lá em Wall Street de mensagens importantes que vazavam horas antes. Entendi. E a crítica aos fundamentos, o que faltava ali? Basicamente duas coisas. Primeiro, ele batia muito na tecla da manipulação. Achava que grandes operadores podiam mexer o mercado, mesmo contra os fundamentos. Aham. E segundo, os fundamentos não previam o inesperado, uma decisão judicial, um pânico. E ele até dizia que nem os analistas fundamentalistas concordavam entre si. Verdade. Então, se notícia e fundamento tinham essas limitações para o especulador, o que a fita tinha de tão especial? A fita, para ele, mostrava o resultado líquido de tudo. O efeito das notícias, as conhecidas e as secretas. O impacto dos fundamentos, dos boatos, do medo, da ganância e, crucialmente, da manipulação. Era o registro direto da oferta e demanda real, então. Perfeito. Tinha uma frase dele que era algo como: não são as notícias que movem os preços, mas o efeito de tudo isso na mente das pessoas. A fita mostrava o que o dinheiro estava de fato fazendo. É incrível pensar nisso, vindo de 1912. Como que a gente traz essa ideia da fita para o nosso mundo de hoje? Na B3, tudo eletrônico, rápido. Olha, a fita de papel, claro, não existe mais. Mas o conceito, ele vive. Hoje a gente olha o quê? O livro de ofertas, que mostra as intenções de compra e venda. Aham. E o histórico de negócios, o famoso Times and Trades, que mostra o que foi fechado mesmo. A prática hoje é chamada de leitura de fluxo, ou tape reading. Mudou a ferramenta, mas a ideia, a essência continua a mesma. Tentar ler a pressão comprador e vendedor ali na hora. Exatamente. Tentar pegar a mão dos grandes players. Né? Identificar padrões de volume e de agressão no book. Mas esse ambiente de hoje é muito mais complexo, né? Tem high frequency trading, os HFTs, algoritmos para todo lado. Sem dúvida, sem dúvida. É bem mais desafiador. O HFT deixou tudo muito rápido e a manipulação também evoluiu, claro. Tipo, Hoje tem táticas como o spoofing, sabe? Colocar ordens gigantes para cancelar logo em seguida só para assustar ou induzir o mercado. Ou layering, criar várias camadas de ordens falsas. então a crítica do Wyckoff sobre manipulação continua super válida, só mudaram as ferramentas. Atualíssima. Os métodos ficaram mais sofisticados, eletrônicos. Mas a intenção de influenciar o preço continua lá. E as notícias? Com a internet, tudo instantâneo. Aquele ponto dele sobre notícia conhecida fica ainda mais forte. Com certeza. A informação e a desinformação também, né, voam em segundos.
O valor especulativo de uma notícia que sai num portal hoje, ele some muito rápido. O mercado já absorve quase na hora. Em milissegundos, talvez. Aquela vantagem de operar a notícia pública, para o especulador de curto prazo, ela praticamente desapareceu. Então, resumindo a ideia do Wyckoff, que parece atravessar o tempo, para o especulador focado em variação de preço, olhar a ação do mercado, a briga ali no fluxo de ordens, talvez seja mais direto e imediato, do que tentar decifrar narrativas ou fundamentos que muitas vezes chegam atrasados ou, como ele dizia, podem ser manipulados ou ignorar fatores-chave. O fluxo seria onde tudo se encontra, né? Notícia, fundamento, medo, ganância, manipulação. Tudo vira ordem, preço e volume. Exato. É o registro do que está acontecendo. E não só do que as pessoas dizem que está acontecendo ou que deveria acontecer. Interessante. Fica até uma provocação, né? Se o fluxo de dados hoje é esse registro final que já embute tudo, será que a habilidade mais pura para navegar no mercado não seria mesmo dominar essa leitura do o quê, o preço e o volume agindo, em vez de se perder tanto no porquê, que às vezes é só ruído ou chega tarde demais? É uma ótima reflexão para a gente terminar. Focar no comportamento real do dinheiro.